Aí. Perfeito. E aí, galera, tudo bem? Tô vendo já aqui o número de participantes aumentando, a galera entrando aqui na nossa sala. Sejam super bem-vindos aí nesta noite de terça-feira, comecinho da semana. Número de pessoas só crescendo. Eu quero aproveitar esse momento enquanto a gente está esperando esses 5 minutinhos, enquanto a gente espera a galera chegar. Eu quero o seguinte de vocês, quero que vocês me digam boa noite, Jorge. Eu quero que vocês me digam de onde vocês, o nome de vocês, de onde vocês falam, cidade, estado. Boa noite, David. E a universidade de vocês. Me manda os dados aí para eu começar a mandar abraço para todo mundo, que eu quero falar o nome das universidades que estão aqui, quero saber o que está aí. O VV, o que é o VV, gente? Não sei. Traduz para mim aí. Uniamérica Descomplica, o VV Vila Velha. O que é o VV, Jorge? Boa noite, Miguel. Seja muito bem-vindo à nossa live. Deixa eu começar a compartilhar. Escondi o chat, agora já voltou. Universidade de Vila Velha, perfeito. Boa noite, o André Vieira de Pernambuco, adoro essa terra, gente. Faculdade Uniamérica Descomplica. Daverson de Mauá, São Paulo, aqui pertinho de mim. Universidade de Vila Velha. Vivian da Descomplica. Descomplica da onde, Vivian? Quer dizer, eu sei que a Descomplica tem vários lugares. De onde você está falando? Aqui do Piauí, o Igor. Pô, Igor, tá aí, Piauí é um lugar que eu quero muito visitar, não conheci ainda. PUC Minas, Descomplica, curso de Ciências Contábeis, a Cindy. Da onde você é, Cindy? Diz para nós aí. Boa noite a todos. Licenciatura em Pedagogia, Faculdade Descomplica do Rio de Janeiro. Timo Gabriela, também da Descomplica. Michele da Unicarioca. Estela da PUC Minas. Anésio Itápolis. Não sei onde fica, vou pesquisar agora aqui. Boa noite, Ricardo Salvador, Bahia. Eita, outro lugar que eu adoro, queria morar aí. Faculdade Descomplica, Nova Friburgo. Boa noite, Sarita de Contagem. Sarita, boa noite. Navegante, Santa Catarina. Estou acompanhando de Santiago do Chile, Faculdade Uniamérica Descomplica. O meu abraço aos amigos chilenos. Ti, lê, lê, lê. Lia Michele, Centro Universitário São Camilo, Maceió, Alagoas, Universidade Tiradentes. Universidade Tiradentes, primeira vez que eu estou vendo esse nome aqui. Seja bem-vindo, pessoal da Universidade Tiradentes. Descomplica Porto Alegre. Eu sou porto-alegrense, moro em São Paulo, Roberta, mas sou um porto-alegrense, a Cindy de São Paulo, Anderson do Rio de Janeiro. Gente, perdi já o controle aqui de todo mundo que está dizendo. Jonathan de João Pessoa, Paraíba, Núbia da PUC, Rio de Janeiro, Engenharia da Computação. Digam os cursos aí. Boa noite, mestre. Obrigado pelo mestre. Aí, me sinto muito lisonjeado. Faculdade de São Paulo Descomplica, Descomplica do Rio. Galera da Descomplica hoje em peso aí. São Bento, Maranhão, fiz minha graduação na UFMA. Bem-vindo. Queimadas, na Paraíba, Uninasal. Primeira vez que a Uninasal também está aparecendo aqui na nossa live de hoje. Unicarioca. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho, Manuel da Descomplica do Rio de Janeiro. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre as competências do profissional do futuro. Quem já veio em alguma live minha aí, já sabe. Galera, vai mandando estudante de logística, Jacira da Unicarioca. Quem já assistiu alguma outra live comigo aí também manda um eu aí no chat. Eu já assisti, pode mandar uma mãozinha também dizendo que já assistiu aí, o David, o Leonardo. Valeu, galera. Pô, que bom, fico feliz que vocês assistiram, voltaram, né? Isso me deixa muito feliz. Minha primeira live com você, seja bem-vinda, Luana, espero que você goste. Pessoal, hoje a gente vai falar das competências do profissional do futuro, um evento da Simplist para suas universidades que fazem parte do grupo aí, que fazem parte do convênio. Minha primeira live com você, Luana, então eu já tinha dito. Bom, então assim, para quem já me conhece, para quem não conhece, vou explicar. Vai mandando as perguntas, tá?
pode usar o Q&A. Se você procurar aí, no espacinho ali das coisas do Zoom, tem uma parte que chama Q&A. Pode mandar sua pergunta no Q&A, ou pode mandar também a sua pergunta aqui no chat. Não espera chegar lá no final para mandar a pergunta. Vai mandando. Se veio a pergunta, quer fazer, manda no chat, eu vou responder. Antes, quero começar passando um videozinho sobre as competências do profissional do futuro. Deixa eu conferir aqui, eu programei para share sound, o som vai compartilhar, mas se acontecer alguma coisa com o som, não tem problema, gente, porque tem legenda. Vamos assistir esse vídeo, que ele é bem rapidinho, que ele tem 1 minuto e 30. Então, curtam aí um pouquinho. The conversation about the future of jobs and skills is one of the most important in education. A student entering formal education today will be making decisions about their career by the year 2030. But wait, we already know about the future. Olha só, já pausei, né? Quero voltar um pouquinho aqui nesse raciocínio, porque ele atinge especificamente todos vocês. Olha o que esse vídeo está falando. Um estudante que entra hoje na educação formal, qualquer estudante de qualquer idade, está fazendo uma decisão sobre a sua carreira até o ano de 2030 no mínimo. Isso é muito importante, tá, gente? E vem todo esse peso da escolha do curso, né? Opa, voltei o negócio lá, não era para vir para cá. Vamos voltar lá no vídeo. Aqui. The 2030. But wait, we already know about the future of jobs. The robots are taking them, right? Let's take a step back. Anxiety about workers being replaced is rampant, but fear of automation is nothing new. Fears of technologically driven unemployment have arisen throughout the centuries, usually provoked by a disruption, like the Industrial Revolution. But historically, technology creates more jobs than it destroys. Of course, we don't know if it will be different this time, but we do know that automation is only one part of the story. Equally important are other interacting trends, including changing demographics, urbanization, globalization, inequality, political uncertainty, and climate change. What do we mean by interacting? Consider for a moment the following. Urbanization and globalization are trends that are interacting with and component parts of climate change, all of which are driving the green sector. Currently, the green economy is creating new jobs faster than jobs are disappearing in the polluting sectors. But in the face of increasing inequality, the high consumer cost of green energy could slow demand and job growth. In addition, investments in green technologies are deeply intertwined with government policy, making prospects even more uncertain. Understanding how these trends interact is clearly complex. It is also critical to understanding the jobs and skills needed in the future. Bom, essa foi só uma introdução aí mais ou menos do que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre empregabilidade no futuro, sobre competências do profissional do futuro e, claro, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse tal de futuro. Bom, então teve várias pessoas aí que disseram que é a primeira vez comigo, que não me conhecem. Meu nome é Rodrigo Selbach, tá? Eu sou coordenador da área de games da Campus Party Brasil. Campus Party é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. Eu faço essa parte aqui no Brasil e lá na Colômbia também. Quem conhece a Campus Party, já foi numa Campus Party, manda um O. O O é meio que uma saudação da Campus Party, manda um O aí no chat. Tem um programa de televisão da Ubisoft. Ubisoft, quem conhece, é uma grande indústria de games. É um programa que passa exclusivamente nas TVs Samsung. E dou aula também numa universidade. Eu dou aula de esportes eletrônicos. O Marcos mandou aí o O. Dou aula de esportes eletrônicos numa universidade que chama Universidade de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Uma coisa que eu quero combinar com vocês, que eu acho muito legal, e vocês sempre participam muito, quero que em algum momento dessa live, vocês façam uma selfie de vocês assistindo, deem um print de tela de alguma coisa que vocês gostarem muito que aparecer na tela, que faça vocês refletirem, que faça vocês pensarem. Me marca, seja lá no Instagram ou no LinkedIn, e marca também a sua universidade. Gente, não é para marcar @sua universidade, tá? Então, vamos lá, a pessoa que é da Unicarioca vai marcar lá, @Selbach, @Unicarioca. As universidades também gostam de ver que vocês estão participando das atividades.
Então, dê um print de uma coisa muito legal que marcou muito você, que eu falei, marca lá, @SeuBac, @Descomplica. Todo mundo vai gostar de assistir, principalmente as universidades. Aí. Eu reposto todo mundo que marca alguma coisa, que posta alguma coisa lá, tá? Bom, eu sou o autor aí de algumas coisas, uma delas é um capítulo no livro A Sabedoria de Tyrion Lannister, na versão digital, falando sobre liderança. Eu tenho 2 textos no HQ, numa história em quadrinhos, que se chama As Inconcebíveis Aventuras do Superincel, e tenho meu e-book sobre cultura geek na Amazon. Na semana do lançamento, ficou nas listas de mais vendidos da Amazon, então tá tudo tá por aí, tá, gente? Vamos lá. Antes que a gente comece, já vou até soltar o cronômetro aqui, ó. 1 minuto e 15. Você vai lá no LinkedIn e a gente vai manter o contato. Você vai me adicionar, Rodrigo Selbach. Essa coisinha linda que tá aqui, ó, na sua direita, é um QR Code, você pode só escanear ele. Rodrigo, queria fazer uma pergunta para o Rodrigo e perdi o contato dele. Vai lá no LinkedIn, me deixa a pergunta depois. Mas faz o contato comigo para que este momento que a gente está vivendo agora não seja um momento que acabe ao final da palestra, que a gente possa continuar fazendo troca. Estou sempre compartilhando lá. Ó, notificação aqui tá rolando. 30 segundos, vai lá, me adiciona, procura lá, Rodrigo Selbach, com CK só. Tem eu, você é a primeira pessoa que vai aparecer com esse nome. E a gente consegue manter a nossa rede ativa por muito mais tempo. Tá? Vou fazer a palestra gratuitamente em tal lugar, eu posto lá. Vou fazer um webinar sobre não sei o que, eu vou dar um curso gratuito, tudo eu coloco lá no meu LinkedIn, certo? Deixa eu ver aqui as notificações. Tem notificações. Galera, quem não me adiciona pode me adicionar depois, tá? Vou seguir aqui. A gente vai começar agora a falar sobre as competências profissionais do futuro e sobre o futuro. Tem algumas coisas que a gente precisa parar para pensar que hoje a gente vive num momento, talvez num dos momentos mais intensos e mais complicados que esse nosso planetinha já viveu. Eu acho que fora a Guerra Fria, a gente está num momento totalmente complicado do nosso planeta, do planeta que a gente vive. E agora, cada vez mais, por motivos de pandemia, por motivos econômicos, pelo motivo que for, é muito importante a gente conseguir ter essas capacidades que estão aí. Inovar, adaptar, evoluir e melhorar sempre. Marca isso na vida de vocês. Sempre busque inovar, adaptar, evoluir e melhorar. Se a gente conseguir ter esses 4 tópicos na nossa vida, as coisas com certeza vão melhorar. Quando a gente fala de competências do profissional do futuro, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no conceito de futuro. Vamos ver se isso aconteceu com mais alguém além de mim, tá? Se aconteceu com você já, escreve no chat comigo. Quando eu era mais jovem, quando eu era criança, quando eu era adolescente, o ano era um ano muito longo. Às vezes parecia que o ano tinha 24 meses de tão longo que era o ano. Conforme eu fui crescendo e amadurecendo e ficando adulto, aqui ó, o Anés já sabe o que eu vou falar, ele já mandou um sim aqui, a Vivian mandou um sempre. Conforme eu fui ficando mais adulto, o tempo foi passando mais rápido. Hoje em dia parece que o ano tem 6 meses e acabou. A perspectiva comigo, quem nunca, o pessoal falando assim, é verdade para mim também, verdade, que legal, gente. A percepção de futuro e de tempo ela é completamente diferente para cada um de nós. Quando a gente fala hoje em dia, vou me preparar para o futuro, do que vocês estão falando? Olha o vídeo lá falando, uma pessoa que inicia hoje um processo numa universidade, que é o caso da maioria de vocês, o ano passa num piscar de olhos para mim. É isso aí, Joanne Cleia. O tempo
tem uma dimensão completamente diferente para cada um de nós. Quando eu falo, vou me preparar para o futuro, do que você está falando? Que futuro é esse? É 2030? Rodrigo, escrevo Rodrigo Selbach e não aparece nada. Se você está escrevendo no LinkedIn, escreve separado. Rodrigo Selbach que vai aparecer lá, tá, Marcos? Hoje em dia, quando a gente fala vou me preparar para o futuro, do que a gente está falando? 2030, semana que vem, o futuro não será. O futuro já é. Quando a gente fala que eu vou me preparar para o futuro, esse futuro já é agora, gente. Tá bom? Pode ter certeza. O futuro vai ser super tecnológico. Não tem escolha. Não dá mais para a gente ter uma atitude de dizer assim, não sei usar tecnologia. Não quero saber utilizar essa tecnologia. A gente não pode mais viver isso. Ele vai ser totalmente tecnológico, mas ele vai ser muito, muito humano. Pode ter certeza que o futuro é super humano. À esquerda, a gente tem um computador, uma memória de 5 megabytes de 1956. Na ponta do dedo, a gente tem 1 terabyte em 2019. Olha o quanto as coisas estão melhorando para todos nós. Vamos lá? Para quem? Muito obrigado, muito obrigado. Agora os SSDs também. Esse computador aqui que eu estou falando, eu troquei as HDs por SSD. Eu aumentei a vida útil do meu equipamento só colocando o SSD. Eu tenho uma pergunta aqui no Q&A. Deixa eu ver. As competências para o futuro. Essa é a palestra? Isso, Eric. Essa é a palestra. As competências profissional do futuro. Boa noite, Renato. Tudo bem? Isso que vocês estão vendo aí na tela, para quem não conhece, nunca viu, isso é um computador. Esse computador que vocês estão vendo é um computador de 4K. Não estou falando 4K de definição 4K. 4K de memória. Esse computador, ele tirou 3 homens daqui, do planeta Terra, e fez eles irem até a Lua e voltarem. Com 4K, a humanidade tirou 3 pessoas do chão e levou até a Lua e trouxe de volta. Não importa o equipamento que vocês estão me assistindo. Eu estou assistindo do tablet, do meu Smart TV, do meu notebook, que é muito simples, do meu celular, que é muito simples. Não interessa. Seja lá o equipamento que vocês estão usando, ele é incrivelmente mais potente do que um computador que tirou um homem do planeta Terra e levou ele para a Lua. Quando eu vejo uma pessoa empreendedora que diz assim, eu queria muito investir nas minhas redes sociais, mas eu não tenho computador, eu só tenho celular. Por que você não usa o Canva no celular? Ah, mas usar no celular, eu não sei, não dá. Não, dá sim. O que não dá é você que não quer. Tem muito o querer. Esse aqui é um professor que eu gosto muito, que é o Andrew McAfee. Ele diz que cada vez mais, tá? A palestra vai ficar gravada? Sim, William, estamos gravando. O professor Andrew McAfee diz o seguinte: cada vez mais nós vamos ter profissões que parecem com ficção científica e menos coisas que se parecem com trabalho de verdade. Gente, não é o criador do antivírus McAfee, tá, gente? É um outro McAfee. Gente, quem for depois pesquisar aí a história do criador do antivírus McAfee é incrível, parece história de cinema, tá, gente? Coisa de maluco. Eu tenho uma profissão que já existe há muitos anos, que é ser professor, sou professor dentro de uma universidade, mas o que eu faço dentro da universidade é uma profissão do futuro. Eu sou professor do curso de extensão em esportes eletrônicos. Todo mundo sabe o que é esportes eletrônicos aqui?
campeonatos de League of Legends, Rainbow Six, Overwatch, esse é o curso que eu dou dentro da universidade. Se eu falasse para os meus pais, quando eu era jovem, que eu ia trabalhar com videogame, vocês iam dizer que eu sou maluco, que isso não existia. Eu tenho um programa de TV para a Ubisoft que chama Games e Profissões, para falar sobre todas as profissões que acontecem em torno do mundo dos games, que é muito além só do programador. Exatamente. Meus pais iam dizer que eu não ia ter nenhum tipo de futuro. Cada vez mais as profissões vão ser coisas de ficção científica. Pode ter certeza. Se vocês pararem para pensar em 10 anos, 10 anos, tá, gente? Vivian, manda teu filho estudar comigo lá. Isso é legal. Em 10 anos, nenhuma dessas profissões que está na tela existia. TikToker, Community Manager. Community Manager é uma profissão que tem uma alta demanda no mercado. Pro player, pessoa que joga, o gestor de mídias sociais. Por que uma pessoa vai precisar de alguém que faça gestão de mídias sociais? Há 10 anos atrás, sei lá, você só tinha Facebook e Orkut. Então você tem 150 opções diferentes de redes sociais. Engenheiro de cibersegurança, especialista no sucesso do cliente. O que é o sucesso do cliente, né? O cliente se sentiu bem, comprou, recomendou a loja, quem é um especialista nesse sucesso? E o Yuval Harari diz que o analfabeto do futuro será quem não souber programar. Eu concordo em parte, tá, Marcos? Mas eu vou chegar lá, tá? Eu não vou esquecer disso que você está falando, eu vou chegar no programar, tá? Tudo, parem para pensar, tudo. 90% das coisas que os Jetsons previram já virou realidade, tá? Não é mais uma coisa que vai vir, tá? Já é dia a dia, já é super comum. Claro, a gente não tem coisas que desafiam a gravidade. O assento, o banco que desafia a gravidade. Outras coisas... Acho que assim, se a gente pegar os Jetsons é de 1960, tá? A gente não era nascido em 1960. 1960. Fora as coisas onde eles falam sobre vencer a gravidade, quase tudo a gente já tem, tá? Quem diria que o Twitter valeria tanto nos dias de hoje? Gente, recentemente eu fui palestrar na Feira do Empreendedor Sebrae. E uma das coisas que eu falei lá para eles foi o seguinte, e aí eu quero que todo mundo que tem aqui uma mentalidade empreendedora, quer lançar uma empresa, uma startup, seja o que for, eu quero que vocês pensem no seguinte, porque eu vou pegar esse raciocínio do Twitter. Quando eu quero conversar diretamente com uma empresa, eu vou no Twitter para conversar com ela. E quando eu chego lá no Twitter e a empresa não tem perfil no Twitter, isso diz para mim, diz para um monte de gente o quê? Que essa empresa tem medo do que as pessoas vão publicar sobre essa empresa. Porque ninguém vai lá numa foto no Instagram dizendo assim, fui super mal atendido, não sei o quê, parará. As pessoas não fazem isso. As pessoas fazem basicamente no Twitter. Sabe? Eu me comunico com as empresas via Twitter. Mas, infelizmente, é uma rede social que as pessoas usam muito pouco e não desenvolvem muito, elas acham muito difícil usar. Mas é uma grande rede social para informação, tá, gente? Vou mandar aqui. Se você conhecer algum desses, se você conhecer os 3 termos que estão na tela, levanta uma mãozinha aí no chat. Economia de low touch, contactless e omnichannel. Quem conhece esses 3 termos? Vamos lá. 5. Nunca ouvi falar, Vivian, tá tudo bem? Esse é o tempinho para tomar água. Moisés conhece, ótimo. Já, Lisandra, perfeito. Bom, conheço apenas o primeiro, economia de low touch. Tá. O que é economia de low touch? A economia de low touch e o contactless, elas são muito parecidas, tá? Então, quando você chega lá você vai na padoca do seu bairro e você faz uma compra e você paga com a aproximação do seu celular ou com a aproximação do seu cartão de crédito, você está
contactless, menos contato. A gente vai se tocar menos daqui para frente. Porque a economia do low touch, eu vou deixar de ir na loja, no shopping, e eu vou começar a comprar sem o toque. Tá? Menos toque. Low touch. Vou comprar o livro na loja tal. Eu vou comprar o vestido, a roupa, a camisa, a calça na loja, vai vir, e se ela não ficar boa em mim, eu vou devolver. Eu não vou mais ir na loja. Eu vou ter low touch, eu vou ter contactless. E omnichannel, o que é omnichannel? Tudo acontecendo em todos os canais ao mesmo tempo. Não vai mais dar para que uma marca se comunique apenas na rede social que ela deseja. Não vai mais dar para um político se comunicar apenas num canal. Eles vão ter que estar em todos os canais. As empresas, os empreendedores, a gente vai estar omnichannel, a gente vai estar em todos os lugares. Tá? E esses termos são muito importantes para a gente pensar nesse profissional que vai vir do futuro. Tem um livro que eu gosto muito, chama o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu vou usar alguns termos dele, tá? E, na verdade, eu vou usar só um termo que é o Don't Panic. Tá? Multiplataforma igual Omni. É mais ou menos, tá? Um exemplo de low touch seriam os apps de compra online, Shine, Shopee, iFood, por exemplo. Exatamente, muito bem. Multiplataforma, dá para comparar igual Omni, mais ou menos, porque o multiplataforma, às vezes, ele está relacionado a que tudo esteja na mesma plataforma, como, por exemplo, sei lá, eu publicar uma coisa no Meta e isso já ir para o meu Instagram ou para uma outra rede social que seja do Meta. O Omni é realmente você estar em todos os canais, que não só aquele, tá? Em todos os canais possíveis. Vou usar esse termo do Guia do Mochileiro das Galáxias porque ele é muito importante, ele diz Don't Panic. Tá? Então eu vou dar vários dados para vocês e eu quero que ninguém entre em pânico. Certo? Vamos lá. Primeiro, daqui para frente, tudo vai mudar cada vez mais rápido. Podem ter certeza disso. A gente já chegou num momento da humanidade e da tecnologia que cada vez mais as coisas vão mudar mais rápido. A tecnologia vai mudar mais rápido, as nossas formas de nos relacionar vão mudar mais rápido. Coisas que para nós são completamente fora do padrão em outros lugares do mundo já são comuns. Recentemente, no Japão, a gente teve já o primeiro casamento entre um ser humano e uma holograma. Para nós isso é muito lento. Para eles é muito comum. Tá? Então fique tranquilo, tudo vai mudar bem rápido, cada vez mais rápido. A gente vai ver coisas que são ficção científica, mas não são mais, elas são verdade. O profissional do futuro tem que estar sempre evoluindo junto com a tecnologia, sempre. Mas tem uma questão, e aí eu vou pegar o Harari, que veio lá no começo, e vou falar sobre isso lá, sobre esse uso de tecnologia. Gente, não existe mais... será que isso vai ser inventado? Uma coisa num filme de ficção científica, será que isso vai ser inventado? Não, não é mais se, é quando, tá, gente? As coisas vão ser inventadas. Simples. Coisas que a gente vê em filme que ainda não existe, são só pessoas que ainda não criaram, pessoas que nem eu, que nem vocês. Vocês são pessoas que estão criando coisas todos os dias. Nós, os seres humanos, temos um superpoder que nunca vai conseguir ser robotizado ou mecanizado, que é a criatividade. Para que um robô crie alguma coisa, ele precisa ser programado para aquilo. Para que um algoritmo pinte um quadro, agora teve recentemente a primeira pintura digital, alguém programou para que aquele computador fizesse aquilo. Mas a criatividade é uma habilidade totalmente e unicamente humana. Fernanda, já vi a sua pergunta e eu já vou responder, tá? Vamos lá. No exato momento
que todos nós, seres humanos, tivemos uma ideia, essa ideia, seja ela de algo tátil, que a gente possa tocar, mecânico, ou seja algo digital, chatbotizado, antes de que isso se torne real, isso já é uma fagulha que acontece dentro da nossa cabeça, e quando acontece essa fagulha, ela se torna totalmente real dentro da nossa cabeça. Uma coisa que vai ser muito importante daqui para frente, parem de falar que isso é no mundo real e isso é no mundo digital. Isso não existe mais. A vida digital de vocês é a vida real. Ok? Não existe vida real. Não, essa é a minha vida real e essa aqui é a minha vida digital. O que eu faço nas minhas redes sociais é a minha vida digital, não tem nada a ver. Não, essa é a sua vida real também. Muito importante. Sobre estar em todos os lugares. Uma vez fui entrar no Xvideos e tinha uma propaganda da faculdade lá. Marcos, muito obrigado pelo seu depoimento inusitado aí. A gente, eu adoro estar aqui na Simplicity, gente, demais. Então, parem de pensar nisso. Eu vou dar um print nessa tela, gente, por favor. Gente, vamos lá. Não existe mais isso, tá? Não existe mundo real e digital. Tudo é a vida real de vocês. Super importante, tá? Mas o que é importante? Que todas as grandes ideias, as grandes, as pequenas, elas começam com um e se. Ideia simples, sei lá. E se eu fazer a live para lá hoje? E se eu tirar esse quadro daqui de trás? Todas as ideias começam com um e se. Vou fazer uns exemplos. E se eu criar um aparelho de celular que não tenha teclado? Antes do iPhone 1, o padrão de qualquer telefone móvel era ter tecladinho. Todos os telefones tinham teclado. E se a gente fizer um telefone que não tenha teclado? E se... Ah, gente, esse talvez vocês não conheçam. Esse senhor tem um nome famosíssimo. O nome dele é Ralph Lauren. Marca famosíssima que todo mundo conhece aí, já ouviu falar alguma vez. Ralph Lauren era um imigrante judeu que foi para os Estados Unidos, fugido da guerra, tudo isso, e ele vendia ali em Wall Street, em Nova York, gravatas. E um dia ele disse, e se a gente fizer um corte diferente nas gravatas que facilite na hora de fazer o nó? E foi assim que criou o império Ralph Lauren, só com um e se. Esse aí que vocês estão vendo, o nome dele é super complicado, eu não vou tentar pronunciar, porque isso é uma vergonha, tá, gente? Eu vou até babar aqui. Esse é o criador do Telegram. O criador do Telegram criou o Telegram para sua avó, na verdade. Então, ele é um russo, tá? E aí, o que acontece? A avó dele, ela tinha medo. Gente, anteriormente, nos anos 70, os anos 80, existia uma coisa chamada União Soviética, para quem não conhece, tá? União Soviética era a Rússia com um monte de país soviético em volta, e eles chamavam aquilo de União Soviética. A avó dele tinha medo de fazer ligações telefônicas e a União Soviética ouvisse o que ela estava falando. Então ele criou um aparelho, um app depois aí no futuro que já para nós já é o presente total, que, segundo ele, ninguém vai, é totalmente criptografado, ninguém vai conseguir ler as minhas mensagens. Filosófico essa coisa do e se, hein? Passou vários filmes na minha mente agora. Exatamente. E se é um exercício muito comum em diversas áreas, tá, gente? Áreas executivas. Parem para pensar no trabalho de vocês, o quanto a gente pode usar o e se nas nossas profissões. Sei lá, um engenheiro que faz cálculo, desenha ponte, sei lá.
E se essa ponte for reta? E se ela for curva? E se ela tiver aqueles arcos? Em toda a profissão, a gente pode usar o e se. O e se serve para que a gente ache a melhor alternativa. Rodrigo, eu quero ser um empreendedor, eu quero ser uma empreendedora. Do quê? Não sei. E se eu fizesse uma empresa de bolinha de borracha? Qual ia ser o diferencial da minha bolinha de borracha? Isso aqui é de fisioterapia. E se eu desenvolvesse uma costura de livro diferente? Então, Fernanda, seu chefe está errado. Continua usando o e se. Faz vários e se. Não quer fazer no grupo? Não tem problema, faz particular ali, ó. Sabe? E se a gente fizer isso, e se, vai achar a melhor alternativa. Depois, dizem que as 10 primeiros e se são os mais fáceis. E depois do 10º e se, vem os melhores. Porque os primeiros são os mais fáceis. Tá? Pô, se todo mundo não tivesse calvície, sei lá, tem que ser um tônico aí. Tem aquela série em que o hacker se reúne para acabar com o capitalismo. Esqueci o nome, essa eu também não conheço. Assim, ó, vamos fazendo o e se, tá? Faz os 10. Os 10 primeiros vão ser muito fáceis. Mas as melhores ideias, elas vêm do 10º. Ah, Mr. Robot, claro. Os melhores e se, eles vêm do 11º em diante, tá? Hoje, tudo é um desafio econômico e técnico, tá? Grande parte da tecnologia que a gente precisa para fazer coisas que são julgadas ficção científica é apenas um desafio econômico e técnico, certo? Vamos lá. Olha o Don Panic aparecendo na tela aí, tá? 2 bilhões de empregos podem desaparecer para robôs até 2030. 2030, gente, falta 8 anos para 2030 e os seres humanos vão perder 2 bilhões de empregos para robôs. Don't panic, tá tudo bem. Não importa, gente, não importa o que vocês fazem. Ou todo ele, uma parte dele, um pouquinho dele, vai ser feito por robôs, por softwares, por chatbots no futuro próximo. Pensa que antes do Excel, por exemplo, planilha fazia na mão. Usar o Excel é uma evolução científica. E aí, quem não soube utilizar o Excel, quem não sabe usar o Excel, o mínimo que seja, o básico que seja, não tem uma competência do profissional do futuro. Utilizar tecnologia é uma competência do profissional do futuro. Tudo que puder ser utilizado para facilitar a vida do ser humano vai ser feito. 10% dos empregos de 1920, a gente está falando de 100 anos, ainda existem. 10% dos empregos de 1920 ainda existem. Calma, não fica em pânico. No YouTube tem um curso de criatividade com o Murilo Gun, maravilhoso, onde ele bate muito no Arif como primícia para... Exatamente, ele fala muito sobre o Arif para buscar soluções mais criativas. E aí, 85% dos empregos de 2030 não existem. Acho que serviços manuais são mais difíceis, tipo cabeleireiro, barbeiro e estética. Danilo, vamos pensar que há 10 anos atrás não existiam aquelas unhas que as mulheres fazem muito hoje com resina, que são grandes e tipo, uma unha diferente. Então, acho que toda a área tem uma possibilidade de mudança. Cabeleireiro, há 10 anos atrás, não tinha aquele cabelo blindado. Você põe a moto em cima do cabelo do cara, não mexe. Sabe o que eu estou falando? É cabelo blindado? Isso não existia. 85% dos empregos de 2030 não existem ainda, gente. Poxa vida, como assim? Falta pouquíssimo para 2030. Onde é que estão esses empregos? Eles estão crescendo, eles estão surgindo. Tá? Vamos ver aqui, ó, o Bruno. A nova Guerra Fria entre o 5G e o Starlink. Quem dominar a rede web
dominará o mundo, professor. Eu não sei se vai ser uma guerra entre 5G e Starlink. Agora, aqui em São Paulo, recentemente teve a FutureCon, um evento sobre futuro, e já começou a se falar sobre o 6G. Sei, com certeza a internet vai ser um ponto nevrálgico e muito importante para o futuro, porque a maioria das nossas relações vão ser via internet. O povo sacaneou os millennials, chamando de uma década de inúteis. Gente, super errado isso. Millennials desenvolveram muito, trouxeram muitas ideias diferentes. Enfermagem e cuidador de idoso. Acho que vi Marcos, vou falar sobre cuidador de idoso agora. Pode ter certeza, vou falar agora. Internet das coisas, IoT, casas conectadas, tudo isso vai fazer parte. Falou lá, cuidador de idoso, eu acho difícil. Eu fui antes cuidador. Cara, eu vou falar disso, tá? Já vai vir. Ó, tudo que puder ser robotizado, robô, mecanizado, tá? Vou mecanizar minha porta aqui, vou chatbotizar o atendimento no meu site, tudo vai ser. Isso é muito importante. Se você acha que não vai ser assim, que as coisas estão imunes a isso, já existe um aplicativo validado pela igreja, e aqui eu não estou fazendo defesa de nenhuma religião, tá, gente? Igreja Católica Apostólica Romana já tem o seu aplicativo de confissão. Uma coisa tão humana, né? A pessoa tinha que ir lá, entrar numa casinha, aí o padre abria uma portinha e dizia assim, meu filho, o que aconteceu? Eu pequei, pai, então você reza aí 50 Pai Nosso e tá tudo bem. A pessoa saía, ajoelhava e rezava. Você não precisa mais ir lá para se confessar. Você baixa seu aplicativo, o iPhone e iPad. Então, padre, eu pequei, fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, o chatbot, que não é um padre que está lá te ouvindo, é um chatbot programado, avalia o seu pecado e diz assim, ó, você vai ter que rezar 100 Ave-Marias. Então tá, vou rezar, aí vou lá, rezei 20. Eu marco no aplicativo, rezei 20 Ave-Marias. Aí o aplicativo diz, você ainda deve 80. Tem coisa mais humana do que fazer a confissão? Tem, gente. Tudo vai. Nunca me confessei, vou bugar o app. Eita, Marcos. Depois de X vídeos tem que pôr um app de igreja mesmo. Falei que eu ia falar da relação com os idosos ali, né? Tudo isso aqui, gente, são profissões que aqui ainda para nós, nosso conceito brasileiro, elas são profissões ainda do futuro, mas em diversos lugares do mundo elas não são mais. Curador de memórias pessoais. Quem lembra de um filme chamado Her, que é esse aqui? O cara se apaixona pelo algoritmo e o que ele faz, ele é um curador de memórias pessoais. Ele vai fazendo ali uma pasta com tudo que a pessoa viveu e às vezes ele escreve carta, escreve cartão, mas ele faz a curadoria das memórias da pessoa. Guia de loja virtual. Gente, vocês não acham as coisas na loja. Chama o guia da loja virtual aqui, por favor. Alfaiate digital. Quem quiser entrar no mundo do empreendedorismo aí e quer trabalhar com confecção, vou dar a dica agora. Já parou para pensar? Vou me tomar como exemplo, tá? Pega, se eu chamar aqui, ó, quero 40 homens entre 35 e 40 anos que tenham 1,97 m e 85 quilos e botar um do lado do outro. Cada um desses homens tem o corpo diferente um do outro. Mais perna, mais quadril, mais peitoral, ombros mais baixos, ombros mais para cima, cabeça mais... Cada pessoa vai ser diferente. Mas, quando esses 40 homens entram na loja de departamentos, tem PMG, GG, XG, XLG, skinny, e é isso aí, cara. Tem que servir para todo mundo. Como é que vai ter uma roupa que caiba bem em mim? Alfaiate digital, body scanner.
A gente utiliza escaneamento para outras coisas, em aeroporto, em medicina. Escaneia o corpo do cara e faz a roupa perfeita para ele. Para a mulher é a mesma coisa, tá, gente? Só estou dando o exemplo, eu que sou homem, né? Gerente, essa aqui é demais, gente. Vocês já pararam para pensar que a gente vai precisar de um gerente que lidere uma equipe que tem humanos e máquinas? Isso é incrível. Conselheiro, aí, ó. E aí começa a vir a área da saúde. Alguém falou assim, profissões da área como saúde, nutrição e enfermagem. Conselheiro de compromisso de saúde. Gente, conselheiro de compromisso não é um coach de saúde, tá? Conselheiro de compromisso de saúde é uma pessoa que entende de medicina, de educação física, de nutrição e que vai lá entender globalmente aquela pessoa e vai ajudar ela a alcançar o seu objetivo de saúde. A gente falou em idosos, vou falar em idosos agora. Uma das profissões que está muito em moda nos Estados Unidos, que é um lugar que tem muitas pessoas de idade, é o Walker Talker. O que é o Walker Talker? Com o aumento de idade da população e o aumento das cargas de trabalho, a gente tem as pessoas idosas cada vez mais sozinhas. Então, o que o Walker Talker faz? Ele vai na casa dessas pessoas e ele walker, caminha, e talker, conversa. Então, provavelmente é uma pessoa que tem que ter conhecimentos de saúde, educação física, psicologia, walker talker. E aí, gente? Será que as áreas da saúde não vão mudar mesmo? As áreas da saúde vão mudar muito. Por quê? Porque cada vez mais a gente tem mais tecnologia para diagnosticar as pessoas cada vez mais rápido. Meu filho tem 1,87 m, sempre fica com as canelas de fora. História da minha vida, tá, Vivian? Eu tenho 1,96 m. O fim do Fordismo, um uau aí, rolou um uau, não sei o que era, mas uau. Então, a gente tem que pensar muito que competências eu tenho que ter para ter uma profissão do futuro. E ter uma profissão do futuro não significa, nossa, agora eu vendo carro, mas amanhã eu vou ser alfaiate digital. Não tem nada a ver com isso. É como eu transformo, é como eu adquiro competências para ser um profissional melhor no futuro, mesmo que eu não tenha uma profissão que seja uma profissão do futuro. Em diversos lugares do Brasil, a gente ainda tem uma birra e uma briga estúpida entre o pessoal que trabalha com Uber e o pessoal que trabalha com táxi. Se você entrar no escritório da Uber hoje no Vale do Silício, você vai entender que eles não se importam mais com esta briga. Por quê? Porque, principalmente nos Estados Unidos, já tem várias estradas que estão sendo programadas para carros autônomos. Então, enquanto no Brasil a gente ainda está discutindo se tem que ter Uber ou se tem que ter motorista de táxi em diversos, não só nos Estados Unidos, mas em diversos lugares da Europa, o carro já está sendo preparado para ser autônomo. As estradas já estão sendo reconstruídas para carros autônomos. Eu chamo o carro pelo aplicativo, eu só entro no carro e desço aonde eu quero. Um exemplo é frentista. Aqui em outros países, não. Cara, frentista não faz sentido para mim. Cada vez mais profissionais precisam ser mais multifunções. O Eliden disse isso. Deixa eu te dizer uma coisa, Eliden. Eu acho que cada vez mais os profissionais eles têm que ser polimatas. E aí vou trazer um termo para você não conhece. Polimata é uma pessoa que tem diversos interesses. A gente vai sair de uma era onde é importante você ser especialista para uma era que é mais importante você ser multigeneralista. A gente está numa era já onde uma pessoa que é muito boa só em uma coisa tem muito menos oportunidade de trabalho do que aquela pessoa que sabe menos, mas tem outras capacidades. Leonardo da Vinci, o polimata mais famoso da nossa humanidade. Gostava de engenharia, gostava de anatomia, gostava de pintura. Procurem e pesquisem o termo polimata. Sejam polimatas modernos. Se interessem por diversas coisas.
multifunções, multigeneralista, tá, Eliden? Muito interessante, sim, 2030 está caminhando por evolução, como será daqui a 2050. Puxa vida, quero muito estar aqui para poder ver. Toda vez que eu escuto Uber, me vem à mente precarização salarial, professor. Não está errado, Bruno. Não está errado, está certo. Tem toda uma questão envolvendo a precarização do Uber, mas a gente também sabe que o Uber ele é só um meio do caminho para o futuro que a gente vai... Talvez a gente, todos vocês que estão aqui, a gente não viva isso. Mas, sei lá, nossos filhos, sobrinhos ou netos vão viver em gerações de carros autônomos. Eu trabalho como reviewer de uma empresa alemã de inspeção sanitária. Eu recebo os projetos, analiso as imagens, marco os problemas, voltando as imagens de volta. Mas eu já recebo um pouco mais do que o salário mínimo daqui. Pô, trabalhar para a Alemanha ainda mais. Se você estiver ganhando lá em euro, melhor ainda. Mas isso é uma outra coisa que eu falo sempre, gente. Tem uma outra live que eu falei, que é o seguinte, isso é muito importante. Escreve isso aí que eu vou dizer. Se você está se formando aí em engenharia, qualquer outra coisa, se você está procurando opções de trabalho só no seu bairro, na sua cidade, você está competindo com pessoas de outros bairros, de outras cidades e de outros países que também estão procurando as vagas daqui, tá? Se você é, por exemplo, da área da educação física e você não está vendo vagas em lugares como, por exemplo, Austrália e Nova Zelândia, você está atrasado. Porque esses lugares são a meca hoje no mundo da atividade física. Eu estou na empresa de financeiro comercial e almoxarifado. Cara, então pega todas essas ferramentas que facilitam a tua vida e utiliza elas. Hoje a pessoa tem que ser bom em resolver problemas. Vou falar sobre resolver problemas, Anésio. Aguenta essa aí. Saber de muita coisa, ser mestre de nada. Certo, exatamente. Ser um mestre numa coisa só. Tem uma coisa que diz que é de um jogo até que eu jogo, chama League of Legends. Quem joga League of Legends, manda um oi aí no chat. Tem uma personagem que ela diz o seguinte, que uma ideia nova e original é a junção de 7 ideias antigas e influências que você já teve. Então, para eu ter uma ideia nova, eu não preciso ser mestre em alguma coisa, mas eu preciso saber muito sobre muitas coisas. Eu acredito nisso, tá? Como toda coisa é sempre cíclica. Em 2000 fiz um curso no Sebrae que abordava a polivalência do profissional. É isso aí que nós estamos falando. Aqui no Brasil ainda há uma grande resistência a essa ideia multigeneralista que faz toda a nossa mão de obra especializada sair do país. A gente não... É que assim, o que acontece, Gabriela? A gente fala muito agora no trabalho em T, né? Na profissão em T. O que é? Eu tenho o T, que é a base principal de todo o meu conhecimento, a perna do T, e a haste aqui em cima são todos os outros conhecimentos que eu tenho. Então, eu posso ter um conhecimento especial matemática e tudo mais que envolve pode ser útil para mim em matemática. Eu jogo League of Legends e Suíça, me chama lá, seu baque. Kleber, boa noite. Nossa, gente, é ótimo porque eu tenho trabalho de 4 horas. Beleza. Vou descer às 20 horas, a aula fica gravada. Fica. Ainda jogo Final Fantasy. Beleza. Vamos lá. O que é importante a gente pensar daqui para frente? Gente, não tem ideia de que horas são. Gente, tô super falando, tem um monte de coisa para falar. As necessidades dos seres humanos, elas sempre vão permanecer iguais. Quando a gente pega lá a pirâmide de Maslow, tá? Ela vai continuar igual para sempre. Necessidades fisiológicas, de segurança, de relacionamento, de estima e as relações pessoais. Já existe a pirâmide de Maslow digital. Aí, sei lá, põe segurança, põe um aplicativo de segurança. Amor, põe o Tinder. Tem nada a ver com isso. Tá? As necessidades humanas, elas vão ser sempre iguais. A forma como a gente se relaciona com elas é que vai mudar. Sempre, e vai mudar muito. Tá? E aí? Como é que eu me preparo para esse futuro? Que competências eu tenho que ter?
Basicamente, você tem que ser uma pessoa muito boa em competências humanas, em soft skills, mas também tem que ter habilidades digitais. Habilidades digitais não é saber programar o chatbot. Tá? Vamos lá, aqueles que tiverem essas duas competências vão ser os profissionais mais disputados, certo? Segundo, e aí fala mais sobre as competências do profissional do futuro, é o Fórum Econômico Mundial. Essa aqui que vocês vão ver agora, eu vou até fechar o meu chat um pouquinho, mas eu já abro aí, tá, gente? São as listas de habilidades que a gente tinha que ter de 2010 a 2015 e depois de 2015 a 2020. Tá? Você vê que ela é bem pontual. Alguém falou aí sobre solução de problemas complexos. Está ali, ó. O primeiro tema de 2020 e 2015. Solução de problemas complexos. E aí, o que acontece? Se eu pegar esses temas, basicamente só os temas, e entrar lá no LinkedIn e começar a colocar resolução de problemas complexos, 13 mil vagas no mundo. Pensamento crítico, 964 mil vagas. Liderança, 1 milhão de vagas no mundo pede habilidade de liderança. Quando a gente passa de 2020, a lista de competências que o Fórum Econômico recomenda que as pessoas tenham, ela se torna diferente. Antes ela era muito pontual e ela traz lá pensamento crítico, criatividade, e ela começa a englobar as coisas de uma forma onde a gente tenha uma linha de pensamento mais complexa em volta dos temas. O que ficou? Resolução de problemas complexos. Não mudou nada. Complex problem solving. Criatividade? Criatividade mudou. Mas continua meio igual, porque se tornou criatividade, originalidade e iniciativa. Não adianta só ser criativo, você tem que ser ou tem que ter uma ideia original, você tem que ter iniciativa. Nós tivemos uma ideia que, cara, a coisa que mais me deixa maluco quando eu vou em feira de empreendedor e alguém diz assim, porque eu tive a ideia já antes. O cara já me disse uma vez, mas sabe que a ideia do Uber eu tive muito antes do Uber? O que não fez? Iniciativa? O que te faltou? Fico maluco quando alguém fala que teve a ideia antes. Falando sobre tecnologia, tá, gente? Para pensar que nessa lista, que é a lista de 2020 até 2025, você ainda tem 3 anos para dominar algum desses assuntos aqui sobre sobre tecnologia, simplesmente, puramente tecnologia, só tem 2 tópicos. Uso, monitoramento e controle e design e programação. Aí alguém falou lá no começo, porque o Val Harari disse que todo mundo tem que saber programar. Mas esse saber programar é só uma habilidade. Eu não preciso ter todas. Eu posso escolher a de cima. Tecnologia, uso, monitoramento e controle. Eu não preciso saber programar, mas eu tenho que saber usar. Eu tenho que saber monitorar e eu tenho que saber controlar. Chegou a tecnologia nova para vocês aqui. Hipotético, tá, gente? Que eu estou com uma tecnologia nova, um aplicativo novo, uma coisa nova que chegou na empresa. Nossa, e agora? Gente, você não precisa programar aquilo, você tem que saber só utilizar. Nossa, a empresa comprou um programa novo, agora eu não sei usar. Puxa vida, e agora o que vai ser da minha carreira? Agora você vai sentar lá e você vai aprender. Bem simples. A habilidade é uso, monitoramento e controle. Minha mãe, já tem mais de 60 anos, tá? Comprei um Chromecast para ela. Chromecast é um aparelho que você pluga na sua TV e aí você tem os aplicativos no celular, sei lá, Netflix, HBO, e você espelha, você manda o filme, a série que você quer assistir na Netflix para lá. Só comprei para ela, disse assim, mandei para ela, a gente não mora no mesmo estado. Eu moro em São Paulo, eu moro no Rio Grande do Sul. Disse, mãe, isso aqui é um Chromecast. Você vai ligar na TV e você vai conseguir ver a coisa do celular na TV. Rodrigo, como é que eu faço? Não sei. Entra no YouTube. Vai no YouTube e pesquisa como usar o Chromecast. Resolvido. Uso, monitoramento e controle. Tudo está no YouTube, gente. Tem 2 perguntas aqui no Q&A. Professor, como podemos desenvolver soft skills? Soft skills,
Hard skills, é a pergunta da Fernanda, as duas perguntas são da Fernanda. Hard skills, a gente desenvolve estudando, né? Que hard skill eu quero ter aqui? Programação. Vou estudar. Soft skills é do mesmo jeito. Estudando. Escuta ativa. Escuta ativa é uma soft skill muito procurada. Não é só escutar a pessoa, mas escuta ativa é uma coisa completamente diferente. Eu realmente estou aqui parado contigo, te escutando, eu não estou pegando o celular, eu estou atento a ti, eu estou prestando atenção no que você está falando. Tem que aprender a fazer. Toda skill, seja hard ou seja soft, precisa aprender, precisa estudar. Tá? Como podemos ficar atualizados sobre a tecnologia que escolhemos? Bom, e aí isso é mais difícil, né, Fernanda? Você tem que ficar atenta aos fóruns da sua tecnologia. Sei lá, será que o Reddit é o melhor lugar para você procurar atualizações sobre a tecnologia que você se interessa? Então, todo ano eu estou na Campus Party Brasil. Então, eu vejo muitas pessoas procurando lá novidades sobre impressão 3D, sobre programação, procurar fóruns onde você pode aprender mais sobre isso. A universidade, tradicionalmente, ela vai dar o básico para vocês. Daqui para frente é com vocês. Tá? Quando eu fiz a minha segunda graduação, eu tive uma colega que ela me disse assim, Rodrigo, quando acabar esses 4 anos aqui, eu não quero mais saber da universidade, eu não quero saber mais de estudar, eu não vou fazer mais nada. O que eu aprendi aqui vai ser o que eu vou usar até o fim da minha profissão. Aqui dentro, eu já sabia que ela já estava atrasada. Eu sabia que eu estava saindo da universidade mais preparado do que ela. E eu saí, eu continuei estudando, eu fiz curso, eu fiz pós-graduação, mas porque eu busquei o conhecimento. Rodrigo, eu preciso fazer pós-graduação. Gente, hoje em dia a gente tem tantas formas de aprender coisas que não estão relacionadas à academia diretamente. Udemy, Coursera, YouTube. Só, claro, faz a curadoria para ir nos caras certos. Dá uma lida nas perguntas, mas, gente, acabou, meu tempo está acabando já. Eu já quero terminar sem se contar fazer outra faculdade de marketing. Então vai lá, Vivian, pia isso e no final das contas tenta ver como é que faz para funcionar tudo. Continuar a aprender. Quando a gente deixa de aprender, acabou. O homem que aprende a cada dia nunca envelhece. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu trabalhei muito tempo com uma pessoa que chamava Adroaldo Streck. Ele foi um deputado constituinte. Quando eu conheci ele não era mais deputado, ele não era mais político, ele era só jornalista. E ele sempre me disse, Rodrigo, o dia que eu parar de trabalhar, eu vou morrer. E eu ajudava ele, trabalhava no site dele. E aí, um dia ele disse assim, a gente vai acabar o site, eu vou parar, eu vou deixar de escrever, quero me dedicar a outras coisas. Gente, deu 2 anos e o senhor morreu. Isso é verdade isso, tá, gente? Estou fazendo um curso de C na Udemy, estou curtindo bastante. É isso aí, Larissa. Alura, um monte de curso aí para quem quer continuar aprendendo aí coisas da informática. Terminei marketing, está aprendendo sobre desenvolvimento de sistemas. Vai desenvolver sistemas muito mais intuitivos, Samara, do que quem não fez marketing. Vamos lá. Como é que eu... Aí tinha uma pergunta lá, ó, como eu posso ficar atento sobre as coisas da tecnologia, tá? Então, a primeira coisa, você tem que acompanhar as mudanças e as tendências do mercado. Tá? O que está acontecendo no mercado? Poxa vida, o que está impactando? O que vem de novo aí? Tem que entender o que está acontecendo. Opa! Enxergar no dia a dia as mudanças. Vamos falar aqui do Starlink que alguém falou ali. Como é que o Starlink altera o dia... Como é que a gente enxerga mudanças no nosso dia a dia na mudança? Talvez no nosso, quem mora em capitais, em grandes cidades, talvez não. Mas já pensou quem mora no interior, quem mora em lugares que não tem internet, o quanto o simples fato de ter internet pode mudar a vida daquelas pessoas? Onde vou poder rever a live depois? Marcos, não sei te responder as perguntas, você tem que escrever lá para Simplicity. Desculpa. Entender os comportamentos do público-alvo. Se você é um empreendedor, se você vai trabalhar no mercado que você for trabalhar, entenda como é que as pessoas se relacionam nesse meio.
qual é o comportamento de quem vai lá. Não existe mais me preparar para o futuro de 2030. Você tem que se preparar hoje para o futuro que é amanhã. Dica aí, master, tô voltando tudo, pega isso aqui, ó. Vai lá, dá print nessa tela. Vou parar aqui um pouco. Seleciona pontos aqui para estudar. Ah, mas isso é de 2015. Não tem problema. Não tem problema. Gestão de pessoas, pensamento crítico, negociação. Negociação, gente, é importantíssima. Vamos lá, outra. Essa aqui. Dá print nessa tela. Estuda, pega, escolhe um tópico. Começa a estudar. Resolução de problemas complexos. Liderança e influência social. Gente, influência social é um tema importantíssimo. Murilo Gun, que já foi citado aqui, ele sempre fala, não me vem com essa história de que eu não nasci criativo. Criatividade é uma coisa que a gente aprende e desenvolve. Deu print lá, né? Ah, então tá. Bom, vamos lá. Agora, para acabar, gente, eu já devia ter acabado. Eu acho que o coordenador da Simplist ele teve que sair. Tá? Eu tô com a chave da casa, senão ele já tinha me derrubado. Vocês estão aí ainda, 108 pessoas, gente. Deixa eu falar um monte de coisa hoje, que vocês estão curtindo também, tô super curtindo. Gente, eu adoro fazer os eventos da Simplicity. Tá, gente? Então, dou a dica aí, gente. Me segue lá nas redes sociais que eu tô sempre publicando as lives, processo seletivo que eu vou ajudar, um monte de coisa. Toda a área que eu coordeno lá na Campus Party Brasil é na área Open. Todo o conteúdo é gratuito na área Open, tá? Vamos lá. Eu gosto de terminar todas as minhas palestras com uma coisa que eu aprendi no desenho do He-Man. Então, no desenho do He-Man, ele tinha o final lá, né, tinha a história, e não acabava, o He-Man virava para o Gorpo, para alguém dizer assim, então, Gorpo, o que aprendemos no programa de hoje? Aí o Gorpo disse assim, no programa de hoje nós aprendemos que não deve atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Então tinha a moral da história, né? Que era o que aprendemos hoje. Eu vou fazer o que aprendemos hoje, mas antes quero deixar uma dica aqui para vocês. Primeiro é que quem quiser estudar uma profissão do futuro comigo, que é os esportes eletrônicos, pessoal da educação física, direito, jornalismo, nutrição, profissões. Os esportes eletrônicos é uma profissão que tem milhares de profissões em volta e as pessoas não sabem trabalhar com esportes eletrônicos, que não entendem esse mundo. Quem quer estudar comigo, estuda na Universidade de Caxias do Sul. São só 2 turmas por ano e só tem 20 alunos que eu consigo dar conta por ano. Esse ano não tem mais turma. E lá no meu Linktree tem uma lista para você deixar o seu nome para eu avisar quando tiver uma turma nova. Lá no meu Linktree você vai achar mais um monte de coisas minhas. Vídeos. Nossa, eu gostei muito do que o Rodrigo falou e eu quero agendar gratuitamente uma conversa de 15, 20 minutos com o Rodrigo. Tem lá, ó, agende uma conversa comigo. Você tá vendo ali? Agenda uma conversa comigo. Tá ali, ó. Fala, puxa vida, quero agendar uma conversa com o Rodrigo. Mas chega com conteúdo. Chega com pergunta. Não chega me dizer assim, Rodrigo, me ensina mais. Eu não ensino. A gente fecha a live. Tem que chegar com pergunta, com dúvida. Rasgando. Rodrigo, isso, papapá. Se conecta comigo. Tá? Eu tenho uma parte aí no meu Linktree que é a curadoria literária de desenvolvimento. Então, todos os livros que eu estou lendo, que eu uso nas palestras, eu faço lá uma mini resenha e tá lá. E, para não perder nada do que eu posto no meu Linktree, você pode ativar aquele sininho ali, que sempre que eu fizer uma atualização ali, todo evento que eu vou fazer, eu ponho ali. O sininho avisa vocês. Tá bom? Linktree, né, /Seubach. Então, no final dos contos, o que aprendemos hoje, Gorpo? Primeiro, o futuro, ele é agora. Não é mais amanhã, não é mais depois. Vão deixando perguntas aí, eu vou acabar, eu tenho que responder todas as perguntas agora, gente. O futuro é agora, ele é super tecnológico, mas ele é totalmente humano. A gente precisa de humanos para nos ajudarem com a tecnologia. Vamos lá, o que mais? Profissões vão ser coisas de ficção científica básica. Nós vamos inventar as novas profissões.
profissões que a gente tem hoje, e não só profissões ligadas a redes sociais, gente. Falei do TikToker, a gente tem uma quantidade imensa de profissões que anteriormente não existiam porque não tinha necessidade. A gente precisa inventar as novas tecnologias. Pensem que falta 8 anos para 2030 e 85% das profissões não existem mais. Eu preciso desenvolver habilidades digitais, mas criatividade é algo que a gente não consegue ensinar para máquinas. Máquinas obedecem. Se você tem um trabalho mecanizado, você corre o risco de ser substituído por uma máquina. Se você tem um trabalho humano e criativo, você dificilmente vai ser substituído. Pergunta da Isabela aqui, professor, qual é a melhor forma de estudar, começar e continuar? Isabela, te dar uma dica, mas eu não vou poder aprofundar muito, tá? Você vai procurar o termo lifelong learning. Utiliza os preceitos do lifelong learning. Ok? Procura lá. A Larissa, tem alguma recomendação de sites, artigos onde ficam mais antenados acerca de evoluções tecnológicas? Muito amplo. Procura fóruns onde falam sobre a sua profissão. Tá? Impactos de tecnológicos na profissão de vocês. Senão a gente fica numa muito amplo. Então, sei lá, será que uma pessoa que trabalha com educação precisa saber das novas evoluções do carro autônomo ou do que o Elon Musk está fazendo para tirar o homem da Lua? Vamos ver, sim. Provavelmente vai ser super interessante, vai agregar muito, mas se você quer focar mais, procure em fóruns de tecnologia da sua profissão. Indica algum livro? Um livro? Bom, esses todos que mostraram, que eu mostrei aqui na live, o Logo Logo, o Competências Profissional do Futuro, procura o livro do Lifelong Learning. Ó, o Marcos deixou aqui, ó, Canaltech, a dica dele. Então, uma quantidade grande de livros aí. Vamos lá. Não podemos esquecer, em qualquer profissão. Principalmente se vocês querem ser empreendedores. Negócios omnichannel, contactless e economia low touch. Quem diria que hoje a gente não precisa mais sair de casa para ir na academia de ginástica? Eu posso alugar de uma empresa uma bike indoor para ter na minha casa e assistir a aula pelo meu celular. Low touch. E eu fiz o pagamento contactless, porque eu nem passei o meu cartão para eles. Tá? Então, vai lá. Pense nisso, em toda a profissão de vocês. E se vocês são profissionais, pagos, CLT, PJ, empreendedores, pensem bem nisso. Como eu crio uma forma que a minha empresa seja omnichannel, contactless, economia low touch. Academias de ginástica sofreram muito com a pandemia e vão continuar sofrendo porque as pessoas não querem mais ir lá. Eles querem treinar da sua própria casa. Um dos grandes medos das pessoas é porque as pessoas têm essa ilusão muito boba de que conexão é igual a presença. Eu preciso estar no mesmo ambiente que o Rodrigo para estar conectado com ele. E com o tempo a gente foi vendo que não é bem assim. Eu posso estar, pode ter uma pessoa sentada aqui na minha frente, eu estar completamente desconectada com ela, e eu posso simplesmente me relacionar com a pessoa via digital e estar totalmente conectado com essa pessoa. Não, vamos lá. Não importa o equipamento que vocês estejam utilizando para assistir isso, ele é muito mais potente do que o equipamento que levou o homem para a Lua. Tudo vai mudar cada vez mais rápido. Tudo, tudo, tudo. Eu trabalho numa universidade, num estado que eu não moro mais. Eu nunca dei aula na universidade presencial. Eu sempre dou aula daquele mesmo ambiente que eu estou com vocês. Grandes ideias começaram com pessoas como eu, como vocês, e com o IC. Alguém disse que o chefe reclama do IC, continua utilizando o IC. Se o seu chefe está reclamando do IC, é porque ele tem preguiça de fazer as coisas diferentes. É porque ele tem preguiça de achar a melhor solução. Ele quer a solução mais simples e mais fácil.
polo da minha faculdade é do Rio de Janeiro e eu estou em Santa Catarina. É exatamente isso, Vivian. A gente não precisa... E isso, pô, a gente está pensando em Brasil. Gente, por que eu não posso fazer o meu mestrado, a minha pós-graduação no exterior sem precisar ir para lá? É só a nossa vontade de descobrir como. Porque a gente pode fazer isso. Um dos meus cursos de esportes eletrônicos que eu fiz na UCI, que é a Universidade da Califórnia. E eu não saí do Brasil. Vivian, inglês, Duolingo aí, ó. Vai. Começou essa tarefa, Vivian. Duolingo, vamos começar a aprender esse inglês aí. Falei hoje, né, gente? Nossa, eu tô falando já 1 hora, quase 1h20, gente. Esses são os meus contatos. Quem quiser entrar em contato comigo, tá aí. Ó, até o meu WhatsApp tá aí, tá, gente? O meu WhatsApp comercial, então tem horários que eu não respondo. Tem o meu site, tem o meu e-mail, já deixei o meu Linktree lá para vocês. Me procurem, troquem ideias comigo. Pessoal, foi animal estar com vocês. Aí eu falaria mais um monte de coisa que eu queria falar, mas não deu. Eu preparei só essa matéria que eu disse assim, nossa, eu acho que isso aqui eu falo 1 hora, já estou a 1h20. Ó, fiz curso no MIT com Einstein por celular. Que Einstein que você está falando? Explica para nós. Gente, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Uma live totalmente insólita, até o Xvideos apareceu aí, e aí do Xvideos a gente foi para a confissão da igreja. Gente, foi demais. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou dar um stop share aqui e vou encerrar a live, pessoal. Beijo grande para todo mundo. Sigam aí estudando, se capacitando, sejam mais empreendedor. Vai lá, galera, dominem o mundo. Tchau, gente. Certificado, a Simplicity manda. Galera, tchau. Ah, se forem em algum evento que eu esteja, Campus Party, Feira do Empreendedor, conheço aquele cara, já vi a live dele. Vai lá falar comigo, pelo amor de Deus. Eu adoro quando as pessoas vêm falar comigo. Peço para fazer selfie, vamos usar selfie. Tá? Adoro quando as pessoas vêm me procurar, gente. Até mais.